Paz do Senhor a todos, desejo a você uma ótima manhã, uma ótima tarde e uma ótima noite. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar permitindo eu entrar na sua casa hoje, neste dia tão especial que Deus nos concede. Aqui quem vos fala é o vosso amigo César Vencedor. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, vai lá, deixa o seu like, né? Vai lá no sininho para receber todas as notificações. Faz tempo que eu não venho no meu canal, já estava com saudades e obrigado você que está fazendo parte do meu canal, você que é inscrito e você que não é inscrito, faz parte para você estar sempre recebendo conteúdos abençoados por Deus. A cada dia nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Então, obrigado você que está inscrito e você que ainda não é inscrito, se inscreve e será sempre bem-vindo, bem-vinda. E eu creio que nós juntos aprenderemos mais de Deus na graça e no conhecimento. Aqui quem vos fala é o César Vencedor, pastor pela misericórdia de Deus, pastor César Maia. Então me ajude, né? Nós vamos aprender mais um pouquinho juntos, um tema muito bacana, um tema que fala, que fala sobre nós, né? O que está faltando em você? Este é o tema que muitas das vezes nos perguntamos. O que está faltando em mim? A gente fala que está faltando algo no nosso país, a gente fala que está faltando algo na escola, algo no trabalho, algo que às vezes te incomoda e esse algo está faltando. Então, hoje o tema fala sobre o que está faltando em você, o que está faltando para que algo se conclua na sua vida. Sempre falta uma peça, é igual um quebra-cabeça. Sempre precisamos da peça principal para que o quebra-cabeça seja montado. Se não tiver a peça correta, você não vai conseguir concluir, né, a conseguir montar esse quebra-cabeça. Então, hoje o tema, neste dia tão especial, que você está comigo aí no meu canal do YouTube, muito obrigado mais uma vez, sempre vou agradecer você que é inscrito e você que ainda também não é inscrito. Se você gosta, se você está curtindo, deixa seu like, vai lá no sininho para receber todas as notificações. Admiro muito o trabalho daqueles que têm os seus canais, sempre curto, sempre acompanho as pregações, as ministrações e sempre crescendo na base da humildade. E é assim que nós chegamos lá. Então, esse é o tema de hoje. O que está faltando em você? Vamos lá? Aqui em Marcos, no seu capítulo 10, nós vamos falar sobre uma palavra muito poderosa. Eu quero trazer por tema o que está faltando em você. Nessas 3 características, eu quero falar sobre as 3 características do que está faltando, do que você precisa fazer para que este algo te preencha, para que este algo que está faltando, você consiga realizar aquilo que você vem anos lutando, anos pesquisando, anos batalhando, e às vezes você vê que está faltando algo em tanta gente, mas às vezes você não se olhou e diz, está faltando algo em mim para ser mudado, para ser transformado. E o problema é esse, quando nós passamos pelo processo da transformação, ok? Então vamos lá, ler em Marcos capítulo 10, versículo 21. Antes de eu ler, eu quero deixar uma breve oração para que Deus nos ajude nesta transmissão aqui no nosso canal. Pai, muito obrigado por este dia tão especial. Sou grato ao Senhor por aqueles que estão entrando nessa live, aqueles que vão entrar, aqueles que vão acompanhar aqui no nosso canal do YouTube. Senhor, abençoa cada família, cada vida, cada jovem, que eles venham realizar, Senhor, os seus sonhos, que eles não venham abrir mão daquilo que o Senhor tem a realizar.
assim como o Senhor está sendo na minha vida. Pai, seja na vida dos meus amigos, pregadores, missionários, aqueles que estão com sede de fazer e pregar as boas novas. Nos ajude nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, para que nós possamos aprender mais de Ti. Muito obrigado, ó Espírito Santo. Fale conosco. Amém e amém. Graças a Deus. Estou aqui com meu copo com água e é bênção. Às vezes a garganta fica seca, mas é muito interessante. Então, eu vou falar sobre 3 coisas, magníficas que a palavra de Deus nos ensina. O que está faltando em você? Eu quero falar com calma para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco. Em Marcos capítulo 10, no seu versículo 21, diz assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Nesse texto aqui, sagrado, que nós acabamos de ler, preste atenção, revela a importância, o quadro que um jovem rico teve, um encontro magnífico que ele teve com Jesus. Este jovem rico, preste muita atenção, pensava que não precisava fazer mais nada para ser salvo. Esse jovem rico, ele teve um encontro com Jesus. Jesus, quando encontrou com este jovem, esse jovem, ele teve o privilégio de ter um diálogo com Jesus. Observe que aqui no texto que acabamos de ler, ele vai dizer de uma seguinte maneira. Preste bem atenção. Eu estou com a caneta para mim acompanhando aqui. E Jesus olhando para ele, olha só. Jesus fincou os olhos naquele jovem. Porque aqui vai dizer bem claro. E Jesus, olhando para ele, Jesus, primeiro, ele olha. Jesus, quando ele olha, eu entendo que ele vê o comportamento só no olhar. Jesus, quando ele olhou, ele já não olhou com olhar de julgamento. Jesus, quando olha, ele não olhou com olhar de crítica. Não. Olha só o que Jesus disse para ele. O amou e lhe disse. Jesus, quando olha para ele, Jesus já o amou de cara. Jesus, quando olha para ele, Jesus já o admirou logo de cara. Jesus, quando olhou para ele, Jesus já se sentiu tranquilo e se sentiu já bem sossegado. Por quê? Porque quando Jesus olha para ele, o amou e lhe diz: falta-te uma coisa. Olha só. Jesus está interrogando este jovem, dizendo: falta-te alguma coisa. Vai. Olha aí. Ele se espanta. Porque quando Jesus olha para ele, Jesus o amou. Só que Jesus olhou não só o físico, Jesus também olhou o espiritual. O que eu aprendo aqui é que Jesus disse: vendo tudo quanto tens. Jesus olhou para ele e disse: vende tudo que você tem, tudo que você possui de riquezas, vende tudo, passa tudo, dá tudo, não fica com nada. Jesus estava dizendo para ele: tudo que você tem, tudo que você possuiu de riquezas, dá tudo,
vende tudo o quanto tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. O que eu aprendo aqui, que muitas das vezes, ainda nem comecei, tem coisas que impedem nós de seguirmos a Cristo da forma que Ele tanto almeja. Só de Ele olhar para nós, Ele já nos amou da forma que somos. Mas quando Jesus olha para Ele, Jesus olha e vê o espiritual e vê que falta algo nele. Falta-te uma coisa. Então, aqui nesse texto, preste atenção. Este jovem rico pensava que não precisava fazer mais nada para ser salvo. Porém, Jesus lhe disse: falta-te alguma coisa. Olha só, talvez pelo fato de andarmos corretos em alguns segmentos das nossas vidas. Pensamos que já é o suficiente. Preste atenção. Pelo fato de andarmos corretos em alguns segundos de nossas vidas, preste atenção, pensamos que já é o suficiente. Entretanto, sempre nos está faltando algo. O que está faltando em mim e em você? É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que muitas das vezes deixa muitas nuvens em nossa cabeça. O que está faltando em mim? Parece que nós temos que esperar as pessoas nos olhar. Os de fora vê mais coisas do que nós mesmos. Tem um ditado que diz que o amor é cego. O que você não vê, os de fora vê. Mas Jesus, ele vê o oculto e o escondido. O que as pessoas só viam neste jovem rico era só os seus bens, era só o que ele possuía, a herança. Mas o que Jesus viu nele foi algo além. Jesus viu que para ele seguir Jesus não era com as prata e com o ouro, era com o seu coração, era com a sua sinceridade, era com a sua humildade. Por isso que Jesus diz: vem como tu estás. Porque as pessoas, elas nos olham com olhar de julgamento. As pessoas, quando nos vê, elas nos vê já nos criticando. Nunca te viu. Quando te vê pela primeira vez, já diz que você é uma pessoa arrogante, uma pessoa estúpida. É soberbo, é soberba. As pessoas te olham. E quando olham para você, já julgam a sua aparência. Já julgam você sem saber da sua história, sem saber da sua vida. Mas o que está faltando em você para você chegar em um nível que você já era para estar há muito tempo? O que precisa ser mudado? É a pergunta que não quer calar. O que precisa ser lapidado para que eu chegue aonde Deus quer? Então preste atenção. Pelo fato de andarmos correto, não significa que está tudo certo, que está tudo normal em nossas vidas. Pensamos que já é o suficiente. Está nos faltando algo. E o que está faltando? Primeiro tópico que eu vejo aqui é falta de paz, falta de amor,
falta de inteligência, falta, muitas das vezes, do Espírito Santo. Falta amor nesta geração. Falta paz nesta geração. Falta entendimento. Falta, muitas das vezes, paciência. Falta, muitas das vezes, de ouvir. Falta, muitas das vezes, de esperar o tempo certo para obter as coisas. Então, quando eu vejo aqui as lições, o primeiro tópico que eu vejo é um homem chamado Davi. Se o próprio Jesus esperou o seu tempo, porque Jesus começou a fazer prodígios e milagres com 30 anos. Jesus foi até os seus 33 anos fazendo milagres e prodígios. Então preste atenção que Davi reinou também. Davi, com 17 anos, ele já cuidava do pasto, cuidava das ovelhas, mas faltava algo nele para ele sentar no trono. Primeiro, a unção. Segundo, o reconhecimento. Vai anotando. Então, primeiro, tem a fase do reconhecimento. Segundo, a fase da espera. E o problema das nossas vidas não é saber esperar. O problema das nossas vidas não é saber esperar o tempo certo. O problema das nossas vidas é fazer de tudo, menos esperar o tempo de Deus. E Davi, ele teve que esperar o tempo. Por que esperar? Porque Davi, quando foi consagrado, ungido pelo profeta Samuel, que foi na casa de Jessé o Benamita, tinha os seus irmãos, mas era o tempo de Davi ser consagrado e ser levantado rei de Israel, segundo o coração de Deus. Mas ele esperou o período, ele esperou esse tempo. Primeiro, o tempo é aquele tempo que muitas das vezes nos deixa ansiosos, nos deixa preocupados no que vai acontecer, no que está por vir. A Bíblia diz que em Filipenses capítulo 4, vai dizer que não vos andeis ansiosos por coisa alguma. Tenha calma. Deus, no tempo certo, vai te levantar. Mas o que está faltando em você para que você tenha algo que muitas das vezes te faz criar dentro de você esta agonia, essa ansiedade? Porque a ansiedade não deixa a gente aflito, deixa a gente numa agonia. A ansiedade, muitas das vezes, faz nós tomar atitudes precipitadas. É uma agonia, é um desespero. Imagina Davi, cuidando do rebanho do pai, cuidando das ovelhas. Mas ele teve o tempo do treinamento, o tempo da espera. Ele, no tempo certo, ele governou. Davi, quando vai para a guerra, levar alimento para os seus irmãos, primeiro ele tinha passado o processo da consagração. O óleo passou sobre a sua cabeça. Foi reconhecido. Mas Davi não foi consagrado, já começou, sou rei, agora vou governar, ai, nossa, glória a Deus, olha. Eu estou falando para jovem pregador, jovem iniciante, jovem ansioso, ansiosa, você que está agoniada para ter algo na sua vida. Primeiro, você tem que ver o que está faltando em você. Você tem que ver, quando eu comecei a analisar, eu comecei a ver que estava faltando algo em mim. Faltando algo em mim, que sabe o que era? Controlar as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Às vezes, o que está faltando em mim e em você é o tempo de Deus. E quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós se frustra. Nós nos decepcionamos. Então, quando eu vejo Davi
sendo consagrado, ele não se desespera. Davi não sai gritando por aí, sou rei, agora o trono é meu, Saul perdeu. Não. Ele esperou o tempo de Deus. E quando chegou o tempo de Deus na sua vida, nada lhe tirou do trono. Ele foi até a guerra, tocava a sua harpa para Saul. Os espíritos malignos iam embora. E o que está faltando em você para você chegar aonde ainda não chegaram? O que está faltando em mim e você para chegar aonde Deus quer te colocar? O tempo. O tempo é o segredo. O tempo é necessário para que eu e você chegarmos aonde Deus quer nos colocar. E às vezes nós não esperamos. Sabe quando você está pronto para fazer uma viagem, já arruma as malas, já faz tudo, desespera e aquela coisa, e quando vai ver, a viagem foi cancelada. Por quê? Você não se organizou, você não pesquisou a data, o horário. E muitas das vezes perdemos as bênçãos. Por quê? Por que nós perdemos as bênçãos? Porque não espera. Nem tudo que nós que é lícito de nossos olhos, porque o coração do homem é enganoso. Então você tem que ter o quê? Paciência. Então você tem que ter temperância nesses momentos, tranquilidade. Não ficar ansioso, agoniada, achando que você é o dono do tempo. Você e eu somos o dono do horário, do momento. Davi esperou. Imagina Mefibosete em Lodebar, no lugar de esquecimento, ninguém dava nada, mas ele esperou. E quando chegou a sua vez, ele sentou com Davi e comeu do manjar. Participou do banquete. E o que está faltando em mim e você? Essa é a pergunta. Põe aí na sua cabeça o que está faltando para que nós possamos chegar aonde Deus quer nos colocar. Eu conheço pessoas que se desesperaram, que chegaram a um nível e depois se frustrar no meio da caminhada. Como assim? Não espera o tempo de Deus, se frustra, se decepciona. Jovens pregadores, cantores. Então Davi, ele esperou a sua vez. E quando chegou a sua vez, ninguém mais o tirou do trono. Lembra de José? Um menino sonhador? Olha só, um menino que ele esperou. E o problema nosso é esperar. Muitas das vezes o que está faltando em nós é a paciência. A espera. Tirar essa ansiedade. Imagina José. Dormiu no cárcere. Acordou no cárcere. Foi vendido. Seus irmãos rasgaram a sua túnica. Tiveram inveja. Mas chegou a sua vez. Chegou o seu momento. No tempo certo. Quando chegou a sua vez, ele foi governador do Egito. Ficou abaixo de Faraó. Ele poderia ter se desesperado, ele poderia ter largado tudo, podia ter perdido as esperanças, podia ter ficado nervoso, quebrado pau, mas ele esperou o seu momento. E muitas das vezes o que está faltando em nós é isso. Arrancar aquilo que está dentro de nós.
para que Deus trabalhe dentro de nós. A Bíblia diz do vaso. Ezequiel vai falar lá do vaso, que algumas pedrinhas precisam ser tiradas. E para nós termos o sucesso, as pedrinhas têm que ser tiradas. Porque não foi o vaso, o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Então, muitas das vezes precisa algo ser tirado de dentro de nós, que é a ansiedade. Deus não trabalha em minha ansiedade. Nós temos que tirar o que está faltando em mim e você, muitas das vezes para ter o sucesso, para ter o crescimento espiritual, para nós chegarmos a um nível a qual muitos das vezes não dão nada para você, mas você vai chegar. Mas o que está faltando? Falta tanta coisa. A primeira coisa que falta em nossos dias é o amor. Em João capítulo 5, no versículo 42, diz assim: o próprio Jesus nos anunciou a falta do amor. Para esta geração, dizendo: eu sei que, entretanto, que não tens em vós o amor de Deus. Segundo tópico: pais que matam seus próprios filhos. Olha isso. Como aquele casal que lançou a filha do sexo andar de um período. Filha do sexo andar de um prédio. Filhos que matam seus próprios pais. Como que moça que planejou com seu namorado a morte dos seus pais. Lembra disso? Em outros casos, faltam de amor, que a empresa mostra diretamente, só revelam a fraqueza do amor em todos os seus níveis, em consequências da multiplicação da iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12. E os que está faltando em nós para obtermos o que Deus quer se manifestar no ser humano, nessa geração, é o amor, é a paciência, é a tranquilidade, é a perseverança, é a fé em Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 1, o próprio Deus já havia denunciado esta falta do amor, dizendo: contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Jesus olhando para este jovem rico, Jesus disse: você quer me seguir? Dá tudo que você tem, dá aos pobres, dá tudo a sua herança e me segue. Era para ele deixar ali, sabe o que? A soberba, o eu, o orgulho. Ele tinha riquezas e mais riqueza, mas a melhor riqueza que eu e você vamos alcançar é no céu. Aqui aprendemos uma grande lição. Vem e me segue. É necessário perdermos alguma coisa. É necessário perdermos alguma coisa. Para seguirmos Jesus da forma que Ele quer, é necessário que perdemos alguma coisa. Porque o problema é que muitos não acertam a perca. E na vida se ganha e se perde. Então nós temos que saber colocar na balança, diferenciar, que nem sempre é ganhar. Na vida também se perde. Então o que estava faltando naquele jovem era deixar de lado para seguir de Jesus, porque ele conhecia as escrituras, ele conhecia os mandamentos, mas infelizmente ele não tinha o amor ao próximo. Ele não tinha amor ao próximo. Infelizmente ele não queria dar aos pobres os seus bens para seguir Jesus. E para seguir Jesus, nós temos que renunciar muita coisa. Para seguirmos Jesus, nós temos que deixar para trás muita coisa para obter o sucesso.
E aí chegamos aonde Deus quer. E aí conseguimos alcançar o que Deus quer. Então preste atenção no que eu estou te falando. O que está faltando em você? O que está faltando em mim? Para a falta de amor entre os homens, o nosso Deus tem amor sobre a para derramar em nossos corações. A falta de paz para com os homens sem Deus. A segunda coisa que falta entre os homens é a paz. Isaías capítulo 48, versículo 22 está escrito: para que perversos, todavia não há paz, dizendo o Senhor. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, com o objetivo de rever os conflitos entre as nações, estabelecer paz mundial. Porém, Jesus Cristo, o príncipe da paz, Isaías capítulo 9, versículo 6. Em João capítulo 14, versículo 27. O homem não obterá a paz que deseja. Em Jó capítulo 22, versículo 21, temos o conselho de Deus para o homem obter a paz. Reconheci-te-ei, pois com ele tem paz. Assim sobrevirá o bem.